Senhor Jesus, mais uma vez estamos neste domingo de manhã, dispostos ao estudo, ao aprendizado, à assimilação dos conhecimentos que tem trazido para nós através dos orientadores espirituais. Não simplesmente para nos prendermos ao campo do conhecimento, mas para transformarmos o nosso estado íntimo, envolvidos em séculos de dor, de dificuldades e de transtornos, mas dispostos à superação do homem velho, para que possamos nos envolver com a tua eira, junto daqueles trabalhadores que na tua seara há muitos anos têm falado do teu evangelho, para nos envolvermos como trabalhadores da última hora, sabendo que a nossa oportunidade é hoje, que o nosso tempo é agora. Estamos contando com a tua presença entre nós. Estamos contando com a colaboração dos nossos mentores espirituais, que nos favoreçam, que nos intuam, que nos ajude. Fique conosco, que assim seja. Nós estamos acompanhando o estudo do livro Religião dos Espíritos. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 19, que se chama Corrigir. Corrigir. O capítulo, ele vai discutir uma perguntinha do livro dos Espíritos, que é a pergunta 822. 822. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Perante as leis de Deus, se todos nós somos iguais, perante as leis humanas, nós devemos também ser? Vocês têm até 10 horas para mexer a cabeça. Devemos? Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Olha, o primeiro princípio da justiça é este. Esse é o primeiro princípio da justiça. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Princípio da justiça. Ou seja, somos todos iguais perante as leis de Deus, ok? O texto Religião dos Espíritos vai comentar esta pergunta. Se ele vai comentar esta pergunta, a princípio, a gente entende que se somos todos iguais, os direitos, os deveres, afazeres, está relacionado para todos nós. Até porque, numa encarnação, a gente vem na posição masculina. Na outra encarnação, a gente vem na posição feminina. Obrigatoriamente? Não. Pode vir 3, 4, 5 encarnações como homem e pode vir 3, 4, 5 como mulher. Até porque a espiritualidade coloca já no comentário dessa mesma resposta, mas aqui já é uma outra pergunta, a pergunta A, ele já coloca para nós que o espírito não tem sexo. Mas o que ele está fazendo? Ele está se reportando à pergunta de número 200 do Livro dos Espíritos. Ok? Qual que é a pergunta? Tem sexo os espíritos? Essa é a pergunta 200. Que eu estava numa casa espírita e aí eu perguntei, tem sexo os espíritos? Aí alguém chegou e colocou que não. E eu falei assim, quem falou? Não, mas é porque a gente está estudando aqui. Aí alguém
falou pra gente. Eu falei, quem falou que os espíritos não têm sexo? E ficamos ali naquele embate. Até alguém falar assim, não, na nossa reunião mediúnica, o orientador da reunião, o espírito tal, colocou que não tem sexo os espíritos. Eu falei, quem questionou o orientador? A gente não questiona o mentor espiritual, não. Eu falei, não? Se o mentor é melhor do que eu tenho que questioná-lo para eu aprender com ele. Ele é melhor que eu. A gente questiona. E aí eu continuei, até que alguém chegou e falou assim, Emerson, o livro dos Espíritos fala que não. Aí eu peguei o livro dos Espíritos, que lá estava sobre a mesa. Tem sexo os Espíritos? Resposta. Não como entendeis. Não falou que não tem. Não como entendeis. Como que a gente entende? Nós entendemos o sexo genital, nós entendemos o sexo biológico, entendemos o sexo fisiológico, entendemos aí dentro do nosso movimento de sensualidade, nós entendemos o sexo assim. Como a gente entende, espiritualmente não tem. Existe então sexo no plano espiritual, de um outro jeito. Emerson, mas qual é o jeito? Eu sei lá, eu não estou lá. Eu entendo tudo que vocês entendem aqui da Terra. Eu não sei como é que é lá não. Lá tem um jeito lá, tá claro? Não precisa de aprofundar não, porque a gente não está dando conta de se equilibrar no que tem aqui, eu vou querer saber o de lá. Tá certo? Aí ele vai comentar para nós no capítulo que se chama Corrigir. Corrigir. Aqui. A palavra corrigir, né, que é colocar tudo de forma correta, colocar tudo certinho, que é disciplinar, isso é corrigir. Isso tem a ver com o educar. Isso tem a ver com educar. Eu estava falando ainda da questão da correção, né? São todos iguais. Eu estava num seminário eu não fui no seminário não, eu fui numa palestra sobre família, sobre educação, promovido por uma escola. Isso tem muitos anos, eu estou lembrando aqui. E aí, estava tocando uma música quando eu entrei, Como o tema estava relacionado à educação para a família, e a gente ia falar desse movimento de correção nas relações, correção, o casal entrando em equilíbrio e transferindo isso para os filhos, né? Como a gente estava discutindo este movimento, lá estava tocando uma música, e eu pensei, na hora que eu escutei, gente, eu acho que isso vai dar para eu, escutando a música ali, acho que eu vou utilizar isso começar por ela na minha música. Mas na hora que eu comecei a escutar, gente, a música falava assim, Rutherford Bohr. Rutherford Bohr. E eu, como é que eu vou tentar colocar? Aí na hora que eu peguei a letra, isso enquanto as pessoas cumprimentavam, aí a letra da música fala assim, todo buraco tem beira. Todo buraco tem beira. Rutherford Bohr. Depois fala assim, um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. Rutherford Bohr. Meu Deus, como é que eu vou colocar isso aqui? Gente, eu não consegui. Porque eu costumo, assim, às vezes alguma coisa que a pessoa está falando, uma leitura que fizer, eu já faço aquilo ali, a introdução do tema, e eu não consegui. O que tem a ver Rutherford e Bohr com um cavalo morto e um animal sem vida, que todo buraco tem beira? Depois eu fui ver na internet, eu falei, gente, essa música deve existir, não é preciso, não é invenção da escola. E aí eu fui ver isso, depois o Ariano Suassuna, ele vai fazer um congresso, ele vai fazer uma aula show. E aí começa o Ariano Suassuna, ele se assusta porque tem essa música no início do congresso dele. Eu falei, gente, vocês devem estar falando de educação, não é possível, eu não consegui extrair. Eu não consegui. Rutherford foi um cientista da área da química e ele foi prêmio Nobel de Química em 1908. Ele é neozelandês, ele nasceu em Nova Zelândia, trabalhou com a gente, trouxe um monte, a gente mal conhece Rutherford. E Bohr, envolvido com a física, Niels Bohr, Ernest Rutherford. Niels Bohr,
que foi prêmio Nobel de Física em 1922, e a música fala Rutherford Bohr, um cavalo morto é um animal sem vida, um cavalo... eu não consegui, enfim, comecei minha palestra do jeito que eu preparei, não pude fazer a introdução que eu gostaria. Mas por quê? Porque inúmeras vezes a gente tem a oportunidade de trabalhar na correção com a educação e a gente não utiliza, porque as coisas estão aí, né? As coisas estão aí, a gente não está sabendo filtrar, a gente não está sabendo trazer, e ele vai colocar isso para nós aqui. Tá claro? No corrigir. Então imaginem, ele começa dizendo assim, o Emmanuel diz assim, toda corrigenda, antes que se exprima em palavras, há de vazar-se em amor, para que a vida se eleve. Toda corrigenda, antes que se exprima em palavras, a gente precisa ter o sentimento de amor. Há de vazar-se em amor, para que a vida se eleve. Imaginem vocês, para vazar-se em amor, para que a vida se eleve, se a gente vai corrigir. E aí corrigir, gente, eu não estou falando de corrigir criança, pode ser corrigir criança, corrigir um colega de trabalho, toda corrigenda, porque todo mundo precisa ser corrigido. Todo mundo precisa ser corrigido. Mas toda corrigenda tem que vazar-se em amor. Como lidar com isso? Então a gente precisa entender um pouquinho a respeito do amor. O que é o amor? Vamos pegar um significado diferente. Vamos viajar um pouquinho, já que a gente começou a fazer referência a esses dois cientistas. Um exemplo diferente aqui. Vocês já ouviram falar em clorito? Já ouviram falar em clorito? Todo mundo escutou o termo clorito? Ainda que seja vagamente lá na escola? Ok, mas olha só. Quando o cientista está trabalhando, para não colapsar a molécula, quando ele está trabalhando na quantidade do átomo, para não colapsar a molécula, ele coloca uma pequena quantidade de clorito, que a gente dá o nome de hipoclorito. Hipoclorito. Quando ele precisa de aumentar essa quantidade, passa a ser clorito. Aumentou mais um pouquinho cloreto. A fórmula vai mudando. À medida que vai aumentando, ela muda. Quando aumenta mais um pouquinho, clorato. Quando chega no limite, para não colapsar a molécula, quando chega no limite, ele coloca o radical perclorato. O per já é para aumentar. Então tem hipoclorito, clorito, cloreto, clorato, perclorato. É o limite. Tanto que nós temos, olha o radical per. Olha o radical per. Nós temos o manganato e temos o permanganato, que é o limite da fórmula ali para poder sair aquela medicação. Tá claro? Nós temos o óxido de carbono, nós temos o peróxido de carbono. Então o per é para fazer um pouco mais. Um pouco mais. Isso eu quero que vocês caminhem comigo para nós chegarmos o que Emmanuel quer dizer no vazar-se de amor. Senão vocês estão achando assim, gente, o Emerson está delirando. Não estou. Vamos caminhar então agora, vamos sair da química. Per. Você corre um trecho. Quando você vai percorrer, você passa aquele trecho outra vez com muito mais cuidado. Você amplia a sua visão. Você corre o olho num texto. Quando você vai percorrer aquele texto, você lê aquele texto com muito mais cuidado. Tá claro isso? Um corredor, ele vai lá, kart, Fórmula 1, de moto, o que for, ou a pé, ele está correndo, depois ele passa aquele trecho de novo, ele já está percorrendo. A gente está lendo um livro, você está correndo o olhar no texto, depois você está percorrendo o olhar. Você vai aprofundando ali. O per é o limite. Espiritualmente, nós fazemos um monte de coisas. Mas se a gente quer fazer com muito mais acuidade, a gente deixa tudo feito, mas a gente quer com muito mais acuidade, perfeito. Perfeito.
A gente ama, tá claro que a gente ama. Mas para a gente amar no extremo, porque veja, olha bem, se a gente quer o extremo do amor, quem ama, doa. Mas se a gente quer vazar-se de amor, perdoa. Entender? Entender? Ótimo. O difícil é... Gente, mas por isso que eu vim lá no pé, eu vim lá no hipoclorito, até chegar no perdão. Eu falei assim, vão viajar comigo. Você vai no hipoclorito, você vai subindo para o clorito, e para o cloreto, e para o clorato, e vai colocar... O que funciona o pé na vida da gente? Tá claro? O que funciona o pé? Então, qual que é o limite do amor? Eu amo. Não, eu já estou numa fase boa de amar. Ótimo. No amor fraterno. Mas aí no limite do amor a gente perdoa. Você perdoa o outro e você se perdoa. Por quê? Porque quem ama, doa. Quem ama, doa. Doa para o outro e doa para si. A nossa maior dificuldade, aí entra o que a Diana está colocando, a nossa maior dificuldade é a gente se perdoar. Tanto que a gente tem se fixado em situações negativas que era para a gente estar corrigindo e até hoje a gente comete enganos. Volto na pergunta. Era para a gente estar se corrigindo e a gente continua repetindo erros, andando em torno. Por quê? A gente inúmeras vezes tem mais facilidade de perdoar o outro do que se perdoar. Que a Joana de Ângeles tem uma mensagem que se chama Perdoa-te. O irmão José tem uma mensagem que se chama perdoar-se. Tá claro? Então, quando a gente fala de vazar no amor, é a gente chegar no limite. Tudo bem? Quando estamos na condição do limite, a gente está no momento de corrigir. Ficou fácil, então, para a gente corrigir o outro? Entenderam o raciocínio? Entenderam o tanto que é difícil nós entrarmos numa de corrigir? A gente está no limite do vazar-se em amor. Se não, vejamos em comezinhos incidentes da natureza. E aí, o Emmanuel começa a trazer exemplos da natureza. O que Jesus fez, gente? A encarnação inteira dele. Ele foi falando da natureza. Se a gente pega os ensinamentos de Jesus, ele fala a respeito da figueira, ele conta a parábola do semeador, ele fala das sementes, ele fala dos animais, os lírios do campo, as aves do céu, tá? Ele transforma a partir da uva, ele transforma vinho, transforma água em vinho. Imagina quanta coisa! Jesus usou a natureza o tempo todo de referência. O tempo todo ele usava de referência. E aí, olha o que o Emmanuel disse. Não amaldiçoarás a gleba que o deserto alcançou. A gente não vai ficar amaldiçoando o que o deserto alcançou. Essa terra é improdutiva. Isso aqui não serve mais. A gente não vai amaldiçoar. Nós vamos oferecer a graça da fonte para que retorne aos talentos da produção. Oferecer a graça da fonte. Você está com a terra lá improdutiva, está deserta, o que a gente pode fazer na terra? Oferecer a graça da fonte para ver o que ela pode oferecer para nós. O que ela pode oferecer? Diotima, sacerdotisa mestra de Sócrates, ela falando para Sócrates, que viveu conosco aí entre 470 e 399 antes de Jesus. Diotima dizia que o trabalho do mestre é como o trabalho da parteira, trazer à luz a beleza escondida dentro da criatura humana. O trabalho do mestre é como o trabalho da parteira, trazer à luz a beleza escondida dentro da criatura. Todo mundo tem algo para oferecer. O trabalho do mestre é trazer aquilo que está ali. Está guardado, mas ele tem. Está claro? Então, a terra, a mesma coisa. No movimento da gente alimentar a terra com água, vamos ver o que ela tem para produzir? Porque tem terra que não produz, mas a gente só vai saber se a gente estiver cuidando daquela terra. A gente só vai saber. No caso do ser humano, não tem jeito. Todo ser humano tem algo para oferecer. Todo ser humano tem algo. Tá claro?
Ah, mas será que não tem gente que não tem nada para oferecer? Não, gente, tem um valor que todo mundo tem. Todo mundo tem. Qual valor? Esse valor todo mundo tem. Hã? Tempo. Mais do que esse. Tem gente que até usa mal. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Tem um valor que todo mundo tem. Todo mundo é alegre? Não. Então tem um valor que todo mundo tem. Qual? Centelha divina. Aí já não é só do ser humano, né? Porque aí a planta tem, o mineral tem. Nosso. Um valor que todos nós temos. Hã? Isso, não é o raciocínio. Não é o raciocínio. Um valor que todo mundo tem. A vontade. 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 Eu ia falar, mas não veio, né? não veio. Tem hora que não vem, não. A vontade não vem. Não tem nem isso, não tem quase nada, né? Vontade. Todo ser humano tem. Vontade. Quem coloca isso para nós? Livro dos Médiuns, item 131. Vontade. O que ele fala? O que o Livro dos Médiuns, Kardec, traz para a gente? Vontade, atributo essencial do espírito. Gente, se é atributo essencial, esse está na nossa essência. Esse nós temos. É o que nos impulsiona, é o que nos fomenta, é o que nos alimenta, o que nos orienta, o que nos direciona. Este está. Ah, Emerson, mas tem gente que não quer fazer nada. Não quer fazer nada, nada. Eu estou nessa canção e não vou fazer nada. É porque tem vontade de ser preguiçoso. Mas porque tem gente que, se tudo é vontade, tem gente que tem vontade de ser preguiçoso e é uma beleza. Ele vai ficar a vida inteira dele preguiçando. Essa palavra acabei de inventar, ok? Só para vocês entenderem como é que funciona. Tá. Oi, Marcos. Meu avô falava, se o corpo está em pé, ele quer sentar. Se está sentado, quer deitado. Se está deitado, deve ser porque quer morrer, né, meu filho? Quer ver, se a gente não utiliza a vontade para atuar, se a gente não utiliza para atuar, a gente está utilizando para ficar inerte. Ô, gente, se a evolução ela é dinâmica, se não for hoje, será amanhã. Se não for amanhã, será depois. Mas a gente sempre vai ter. O que pode significar de forma diferente? É se nós teremos lá na frente, isso trará para a gente um outro significado, as mesmas condições que a gente tem hoje. Será que eu estarei com as mesmas pessoas? Eu terei o mesmo grupo, a mesma família, as mesmas condições de saúde? Eu terei? Isso é para a gente questionar. Hoje nós estamos nessa condição. Tem gente no nosso meio que fala isso. Ah, não, eu não vou fazer isso agora. Não, na próxima. Mas será que na próxima ele vai ter a condição para fazer o que ele tem condições de fazer hoje? Isso é para a gente avaliar. Tá claro? Não condenarás o pântano em que a lama se acumulou, provocando a inutilidade. Mas vai drenar o pântano, o leito de lodo, a fim de que se restaure a leira fecunda, a fim de que se restaure o suco, a fim de que se restaure o canteiro. Não condenarás o pântano à lama que se acumulou. Ah, deixa para lá. Se a gente vai, a gente tem a terra, tem condições, vamos trabalhar na terra. Não reprovará simplesmente a veste que os detritos desfiguraram, mas vai mergulhá-los na água pura, recompondo-lhe a forma para a bênção da serventia. Isso já vem lá de trás, né, da nossa educação. A família cobra isso. Não reprovarás simplesmente a veste que os detritos desfiguraram. Não é porque está sujo que você já vai reprovar. Não é porque está sujo que você vai encostar. Não é porque está sujo que você vai jogar fora. Não. A gente vai limpar, lavar. Né? Tinha uma época, né? Eu sou dessa época, do Quará. Né? Vocês são uns... Quem é da época do Quará, levanta a mão. Mas que beleza! O povo mais jovem, até hoje Quará, né? O povo mais jovem fala assim, qual o quê? Eles estão achando que é coati, já pensa que é algum animal. Não, nós somos da época do Quará, roupa. Tá claro? Tinha que clarear, né? O povo mais jovem sabe o que é Quará.
Então você imagina, para quê? Utilizando a água pura para que a gente reutilize aquela roupa. Tá claro? Então mergulhá-la-ás na água pura, recompondo-lhe a forma para a bênção da serventia. Não martelarás indiscriminadamente a máquina, cuja engrenagem se nega à função devida. Aqui, não martelarás a máquina. Gente, você não vai agredir uma máquina porque ela não está funcionando, vai? Mas quando a pessoa está irritada, muito nervosa, com um aparelhinho que se chama... Celular, telefone. Ela agride o aparelho. Gente, joga aparelho. Eu estou falando isso por experiência própria de amigos que com raiva jogaram ele na parede. Eu só perguntei se depois que jogou na parede ele voltou a funcionar. Porque a minha lógica seria essa. A minha lógica seria essa. Se jogar na parede e volta a funcionar, eu indicaria até todos que o façam. Tá claro? E não martelarás indiscriminadamente a máquina cuja engrenagem se nega à função devida. E sim, lhe examinarás com atenção os implementos defeituosos de modo a recuperá-lo para o justo exercício. Veja bem, o texto se chama corrigir. O texto é corrigir. A gente está fazendo correções com os objetos. A gente está fazendo correção com a natureza. Fazendo correção. Se a gente faz correção com a natureza, se a gente faz correção com o objeto, como não fazer correção com o nosso estado íntimo? Não derrubarás a plantação nascente que a praga invadiu, mas mobilizarás carinho e cuidado para libertá-la do elemento destruidor, propiciando-lhe recurso preciso de refazimento. Não derrubarás a plantação nascente. Vou trazer isso aqui para nós. Tem a praga? Tem a praga. Mas o que a gente pode fazer? Destrói a praga. Destrói a praga. Só que vou pegar um exemplo para a gente. Quando eu estava lá na minha adolescência, eu dava evangelização para criança. A minha mãe, era numa quarta-feira, quarta à tarde, eu preparava a aulinha para evangelização da criança. Tá claro? A minha mãe preparava a palestra da noite. Na época a gente estava envolvido com o Simão Pedro. Eu estava lá nos meus 17 anos, aproximadamente. Tá claro? Então, quando eu estava lá envolvido com a aulinha de evangelização, eu fiz uma pergunta. Eu estava no meu quarto, lendo, e aí eu fiz uma pergunta para a espiritualidade assim. Quando eu estou aqui preparando aula de evangelização, o que os meus mentores espirituais ficam fazendo? Será que eles ficam olhando para mim, esperando eu ter uma dúvida? Eles não fazem nada, não é possível, eles estão parados assim. Olhando para mim, lendo. Eles não devem estar fazendo isso, devem fazer uma coisa melhor. O que eles estão fazendo? Enfim, me veio um sono, e aí eu abaixei a cabeça e dormi. Dormi e tive um sonho. E aí quando eu estava sonhando, 2 espíritos chegaram para mim e me mostraram, falaram assim: quando vocês da Terra estão em oração, a gente utiliza as energias desse movimento de oração para socorrer estes. E eles me levaram até uma mata para socorrer estes. E eles se afastaram. E aí tinha uma pessoa que tinha sido assassinada, que estava na mata. E aí ele colocou: na terra, vocês chamam estes de indigente, porque não tem ninguém que zele que ora por eles. Então a gente utiliza as energias dos que estão em oração para socorrer estes. E aí chegaram 2 enfermeiros com a maca, colocou aquele espírito na maca e o levou para tratamento no plano espiritual. E aí eu voltei imediatamente para o corpo. A minha pergunta foi respondida. E aí, quando eu despertei, eu falei: eu dormi. Eu estou aqui quarta-feira à tarde. Eu não tenho sono. Não. Por que eu dormi? Levantei e fui lavar o rosto. Quando eu passei pela copa, onde a minha mãe estava preparando a palestra da noite, a minha mãe olhou para mim e falou assim: você achou que você estava dormindo, né? Você não estava dormindo, não. Você fez uma pergunta para a espiritualidade. E na hora que ela foi te responder, ela te levou para o lugar para te responder. Eu vi seu espírito saindo do corpo. E ela estava te levando
para te responder. Eu olhei para ela e ela falou assim, eu só não sei a pergunta que você fez. Eu falei, eu também não te conto. Te conto não? Que abuso! A gente já não tem, você não tem individualidade dentro da sua casa. Você tem médium dentro de casa? É um inferno isso. Claro, aí eu falei, gente, deixa eu perguntar. Aí ela falou assim, eu só não sei a pergunta. Eu olhei para ela e falei que eu não te conto, e eu não contei até hoje. Isso já se passaram 40 anos para mais. Tá claro? Então vocês imaginem, por que eu estou colocando isso? A minha primeira ideia, voltando aqui, a minha primeira ideia, não derrubarás a plantação nascente com a praga que invadiu. Naquele momento, a primeira coisa que eu entendi, a praga invadindo, como se fosse um sono profundo, preguiça, desânimo. Aí minha mãe pegou e falou assim, esta foi a sua primeira lição de desdobramento. Entender? Foi a primeira lição de desdobramento. Que na minha cabeça eu estava era dormindo, ela falou, não, você estava desdobrando. A espiritualidade te levou. Você não sonhou, você viu. E eu lembrava dos detalhes, tanto que já se passaram quase 45 anos e você está aqui. Tá claro? Não aniquilará certa província corpórea, porque se mostre enfermiça, mas fornecer-lhe-ás adequado remédio, normalizando-lhe os movimentos. Olha, não é porque um órgão do nosso corpo está lá, como é que ele coloca? Enfermiço, que a gente vai aniquilar. Ô Emerson, mas Jesus falou isso. Jesus falou isso. Se os olhos forem motivos de escândalo, se o olho for motivo de escândalo, se a mão for motivo de escândalo, o que Jesus pede? Arranca. É melhor, olha como é que Jesus fala, é melhor você entrar no plano dos espíritos com uma vista só, porém saudável, do que entrar com as duas e doentes. Está no capítulo 18 de Mateus. Tá claro? Então, não é para a gente entender isso de forma literal. É para a gente entender isso de forma espiritual, emocional, afetiva, relacional. É assim que é para a gente entender. Se os meus olhos são motivos de escândalo, ou seja, se em tudo eu vejo negativo, eu tenho que transformar essa minha visão. Eu tenho que transformar a minha forma de ver. Se as minhas mãos, o envolvimento delas são para situações negativas, eu tenho que movimentar as minhas ações para que elas se transformem para situações positivas. O que a gente pode fazer nesse movimento de crescimento, de melhora? Tá claro? Então, quando ele traz para nós aqui, não aniquilará certa província corpórea, eu não vou cortar minha mão, porque se mostra doentia. Eu vou cuidar dela. Mas fornecer-lhe adequado medicamento, normalizando-lhe os movimentos. Tanto que nós podemos chegar hoje e fazer um paralelo conosco mesmo. Há 15 anos atrás, há 30 anos atrás, o que a gente já melhorou e coisas que a gente não tem risco mais. Veja, a gente tem que ficar atento a essa informação. Não significa, quando eu falo não tem risco mais, não significa que a gente vai se envaidecer. A gente não se envaidece. Tem coisas que você sabe que você não cai mais. Tem coisas que você sabe que é risco. Se avalia e a gente sabe que é risco. Tá claro? Quem parou de fumar, fumou, 15 anos, 18 anos, parou de fumar, ele já convive com pessoas que são fumantes, aonde ele passa tem cheiro de cigarro, e ele sabe que ele não vai mais voltar. Pronto. Isso é movimento de envaidecimento? Não, ele já tem segurança. Quem coloca isso para nós é a irmã Sidufo no livro Reforma Íntima Sem Martírio, no capítulo intitulado Fé nas Vitórias. Fé nas Vitórias. Tá? Se eu não me engano, é o capítulo 18 da obra. Fé nas vitórias, por quê? Eu já sei que eu não vou repetir aqueles enganos. Aqueles eu não... Mas enquanto eu estou descobrindo que eu já superei esses, tem outros que eu preciso superar. Lembram o exemplo que eu já trouxe para vocês de uma garota que colocou para mim que ela está pronta para entrar quase
na angelitude. De tão envolvida com o trabalho, com o crescimento, com a melhoria de tudo que ela já fez, do progresso que ela promoveu e que ela promove para as pessoas, ela só tem que melhorar um desvalor. Falei, minha filha, me conta esse desvalor. Vocês lembram disso? Me conta esse desvalor que você precisa melhorar. Ela falou, Emerson, se eu melhorar isso, eu desencarno quase anjo. Eu falei, qual o problema seu? Ela falou assim, eu sou fofoqueira. É só isso? Ela falou, se eu melhorar a fofoca, eu tô ótima. Emerson, o que eu faço? Eu falei, cala a boca. Cala a boca. Gente, quem fofoca, é só ficar calado. Qual o problema de ficar calado? Tá claro? Ainda mais sabendo que é um passo para se angelizar. É um passo. Tá perto. Hein? Não, e agora com a fofoca digitada, talvez o dedo tenha que ser cortado, né? Por motivo de escândalo. Tá claro? Aliás, cortar todos, né? Porque ali, no toco, né? Do braço não tem. Então você imagina, para a pessoa fazer movimentos de melhora, só isso ela já descobriu? Tá ótimo. Tá claro? Então, é para a gente sair cortando órgãos? Não. É para a gente sair promovendo mudanças. Ok. Tem coisas que a gente já sabe que mudou. Tem coisas que a gente sabe que cresceu. Que a gente sabe que progrediu. E tem coisas que a gente sabe que não. Já tem coisas que apareceram que a gente nem imaginou que a gente era capaz de cometer aquele deslize. E já cometemos. Ou estamos em vias aqui. A gente está no momento exato de fazer a correção do estado íntimo. É hoje. Esse momento é meu enquanto homem? É dela enquanto mulher? Não, esse momento é nosso. Se o espírito não tem sexo como a gente entende, o direito é para todos, os afazeres para todos, os envolvimentos, todos nós no envolvimento de crescer. Não existe entre nós ninguém melhor que ninguém. A gente precisa se envolver. A gente precisa se envolver. Então tem coisas que eu tenho memória. E tem coisas que eu tenho história. Qual que é a diferença dos dois? Qual que é a diferença? Vou pegar um exemplo entre nós aqui. Alguém lembra aonde estava no suicídio de Getúlio Vargas? Alguém lembra? Não, gente, porque se tiver alguém lembrando, eu sei que com dificuldade, mas levanta a mão, porque vai estar difícil levantar até o braço. Quem lembrar, talvez a artrose não permita levantar o braço. Alguém lembra onde estava na inauguração de Brasília com Juscelino Kubitschek? Também não. Só lembra da morte, né? Não, fica calmo. Do Getúlio, por isso que ela não levantou o braço, lembra que eu falei? Ao respeito. Eu quis dizer que a história do Getúlio... A senhora sabe? Não, da época, né? 54, parece que foi, né? E eu lembro assim, agosto. Aquele tumulto todo, tudo. Quem foi, quem não foi, eu lembro mais ou menos. Isso, não, mais ou menos tá bom. Já tá bom, né, Dom Samar? Tá bom. Então você imagina, por que a gente não lembra? Porque isso para nós é história. Isso é história. A gente não estava presente. Mas se eu perguntar para vocês aonde a gente estava, vocês vão lembrar. Quando a gente escutou falar da morte de Ayrton Senna? Lembra? Isso para nós é memória. Tá claro? Onde a gente estava quando escutou a morte de Tancredo? A gente lembra? Isso a gente sabe. A gente lembra aonde a gente estava quando escutamos falar do ataque às Torres Gêmeas? Então isso para nós é memória. Que a gente sabe. Onde a gente sabe é memória. Aquilo que a gente escutou falar, que a gente estudou, aprofundou, foi intuído quanto ao meu passado, isso é história. Isso é história. Eu não lembro nada da Revolução Industrial, mas eu leio sobre a Revolução Industrial. Tá claro? Se eu leio sobre a Revolução Industrial, eu tenho a história comigo. Tudo bem? Então, por que a gente está colocando essa referência? Quando ele coloca para nós que não é para aniquilarmos o órgão, porque esse órgão que teve um delito, se envolveu com alguma situação de mal-estar, hoje ele é para nós memória, ele não é história. Se a minha mão se envolveu com algo negativo, isso é memória. Eu preciso utilizar essa memória em meu favor. Mas, eu fui intuído que em 1730 eu cometi esse ou aquele delito. Não, isso é história.
A espiritualidade me revelou, isso é história. Tá claro? Eu posso ter vivido, mas eu não tenho lembrança. Repreensão sem paciência e esperança, ainda mesmo quando se fundamente em razões respeitáveis, é semelhante ao punhal de ouro fulgurando rara beleza, mas carreando consigo a visitação da morte. Repreensão sem paciência e esperança, ainda mesmo quando tem razões para repreender, é como se fosse um punhal de ouro. Tá claro? Que muitas vezes mata, mas não educa. Mata, mas não corrige. Mata e não orienta. Tá? Repreensão sem paciência e esperança. E olha, quando a gente faz referência aqui à paciência e à esperança, lembram quando a gente fez as colocações do radical per? Esperança não é simplesmente esperar. Não é esperar. Não é ficar ali. É esperar do verbo esperançar. O que é esperançar? Quem traz para a gente sobre o esperançar foi Paulo Freire, quando faz a colocação em 1992, 5 anos antes dele desencarnar. Ele estava com 70 anos, ele desencarna com 75. Ele fala para nós sobre o esperançar. O esperançar é a gente pegar aquele radical per e juntar na palavra esperança e perseverar. O esperançar é perseverar, é lutar, é não desistir, é se empolgar, é se animar e animar o outro. Isso é perseverar, isso é esperançar. Ah, eu tenho esperança que tudo vai melhorar, mas o que eu estou fazendo para que a melhora ocorra? Isso é perseverar. Então eu faço o meu movimento e eu fazendo, o outro fará comigo. Entramos no movimento de correção. Porque eu me corrijo, eu persevero, eu luto, eu invisto, eu não desisto. Eu vou para além do que muitos têm feito, esperar. Tá claro isso? Tudo bem? Paulo Freire, que desencarna em 1997, né? Quando ele faz essas colocações, ele fala em 1992. E aí ele coloca: corrigir é ensinar, e ensinar será repetir a lição. Ele volta lá no título, agora. Corrigir é ensinar, e ensinar será repetir a lição, com bondade e entendimento, tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Corrigir é ensinar. Corrigir é ensinar. Vamos voltar? Em Provérbios, no capítulo 29, no versículo 15, Velho Testamento. Corrigir é ensinar. Ele coloca para nós assim: a vara e a disciplina dão sabedoria. Olha o que o profeta coloca para nós. O que Salomão traz para nós? A vara e a disciplina dão sabedoria. Eu falei Salomão, é que é Davi. Salomão é sabedoria. A vara e a disciplina dão sabedoria. O que é a vara? No nosso dia a dia. O que é a vara? Nós corrigendo, castigo, bater. Corrigendo, castigo, bater, né? Bater. Vara é bater. Para as nossas relações, vara é dor. A vara traz sabedoria. A vara é dor, gente. A vara é dor. Todos nós temos um movimento de dor. Todos nós temos. Tá claro? Quando a dor não é física, ela é emocional. Quando não é emocional, ela é relacional. Quando é relacional, ela é familiar. Todos nós temos dor. A vara e a disciplina traz sabedoria. Disciplina de quê? Disciplina de tudo que a gente está aprendendo, de tudo que a gente vivencia. Veja, imaginem vocês a quantidade de leis que nós temos. Quantidade de leis. Se nós fôssemos éticos, não precisaria de ter essas leis. Ô, gente, só ética. Só. Porque quem fala, mas só é pouco. Fábio Comparato, um jurista, ele tem um livro que se chama Ética.
O livro tem quase 1000 páginas, ele falando sobre ética. Ele vai fazendo uma viagem na ética, na história, desde a Grécia Antiga até chegar nos tempos atuais. Se nós fôssemos éticos, a gente nem precisaria de ter todas essas leis. Tá claro? Por quê? Porque é a disciplina. A vara é a dor. A dor existe em função dos nossos atropelos. Jesus fala sobre disciplina? Fala. Emmanuel fala sobre... Lembram? Emmanuel, todo mundo conhece a história. Que ele perguntou para o Chico. Aliás, o Chico pergunta, conversando com ele, né, o que ele precisaria para concluir a missão. Aí o Emmanuel fala 3 vezes a palavra disciplina. 3. Mas ele repete. Gente, Jesus, quando ele fala, conversando lá com Pedro, ele faz a mesma coisa. Olha, faz o paralelo da coincidência. Jesus também pergunta para Pedro 3 vezes, já trouxe para vocês. Pedro, tu me amas? Lembram? Sim, eu te amo. Aí Jesus pergunta a segunda vez, sim, eu te amo? Sim, eu te amo. Ele responde 3 vezes. 3 vezes. Todas as 3 vezes, Jesus pede para ele apacentar as ovelhas. Ele está falando de disciplina nas 3 vezes. Jesus. Por quê? Porque se Jesus está perguntando, não é... Jesus não perguntou 3 vezes porque ele era surdo. E nem Pedro respondeu 3 vezes porque Pedro era gago. Se não tinha ali um diálogo de um surdo com um gago, se não tinha esse diálogo, então Jesus pergunta 3 vezes e Pedro responde 3 vezes. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele responde no campo da razão. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele responde no campo do sentimento. Pedro, tu me amas? 3ª vez. E aí João coloca assim, e Pedro se entristeceu porque Jesus lhe perguntou pela 3ª vez. No campo da razão, Pedro o amava. No campo do sentimento, Pedro o amava. No campo das ações, Pedro não fazia. E ele se entristeceu. Disciplina no pensamento, disciplina no sentimento, disciplina nas ações. Pedro amava o Cristo no campo da razão, no campo do sentimento, mas ele não fazia. E quando ele fez uma autoavaliação imediata da pergunta do Cristo, a hora que ele fez a autoavaliação, ele viu que ele não fazia. E aí João, muito caridoso, e Pedro se entristeceu. Ele fez uma leitura da alma de Pedro ali. Tá claro? E Jesus conhecia o estado íntimo dele, e João faz essa colocação. 3 vezes ele nega. Ok, ele responde. Aí, algum tempo depois, 3 vezes ele nega Jesus, gente. Ele é questionado. Você conhece aquele homem? Quando Jesus vai para a crucificação, lembram disso? Essa primeira referência que a gente está trazendo está lá no capítulo 15 de João, nos versículos 16, 17, 18, quando ele vai questionando se Pedro, tu me amas. Mais na frente, Pedro nega de novo 3 vezes. Aí agora ele nega, ele não afirma. Você conhece aquele homem? O que Pedro fala? Eu não conheço. Ele nega na razão. Você estava com aquele homem? Não. Ele nega no campo do sentimento. Você fez o que aquele homem falava? Eu? Ele nega de novo. Na razão, no sentimento e na ação. Aí Emmanuel fala para o Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina na razão, disciplina no sentimento, disciplina na ação. Disciplina na razão, disciplina no coração, disciplina na ação. Então, não é, as coisas têm significado, a gente é que tem que entender a profundidade que o significado está trazendo para nós. Senão a gente passa a leitura, parece que está claro isso. Até aí, tem dúvida? Nenhuma? Que beleza. Corrigir é ensinar. Será repetir a lição com bondade e entendimento, tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Então, se a gente tem dor, estamos no momento de aprendizado. Tá claro? Lembra-te de que o próprio Cristo
embora... Ah, não, antes disso. Unge-te, pois, de compaixão e se desejas retificar e servir. Unge-te de compaixão. O que é ungir? O que é ungir da igreja? Ah, não, vocês não foram católicos, não é possível, gente. Não vem falar para esse povo espírita de nascença. Hã? O olhinho. Abençoar com o óleo. Lembra do óleo? Lembra? No batizado, tá? Ungir. Ensinou para sua filha aí, meu caro? Tá ensinando para ela o que é ungir. Você ensinou para ela o que é ungir? Isso, acabou de mostrar. Que era o óleozinho. Isso. Você foi ungida? Ela foi ungida? Foi batizada. Aí vai lá e bota um óleozinho na cabeça para ungir. Qual a função do ungir? Purificar. Aí a gente cresce. Acabou a purificação, vai tudo embora, gente. Você imagina, o óleo te purifica e vai purificar do quê? Que vem a partir do batismo. Vai purificar do quê? Do pecado original. Qual é o pecado de origem? A transa que seu pai teve com sua mãe. O seu pai que transou com a sua mãe pecou. Pecou tanto que você veio. Tá claro? A força do pecado. Aí a gente tem que passar pela igreja para ungir. A gente tem que passar pela igreja para batizar. Para a gente ficar livre do pecado original. Só que a gente cresce e peca tudo de novo. Tá claro? E quem é que vai ungir a gente na hora da morte? Porque acabou a unção. Isso foi feito só lá atrás. Não, tem uns três só. Não, é porque nós mudamos de religião. No nosso caso, o espírita é porque tem dos enfermos, mas aqueles que estão envolvidos com a igreja. Ou aqueles que não estão envolvidos com a igreja, mas estão no leito de morte, ainda mantém a fé na unção, chama o padre para ele fazer a extrema unção. Chegou a sua hora. Um olhinho na testa te salva. Acredita nisso. Hã? Aí, já no caixão, a moça foi lá e fez a unção. Isso. Aí a moça foi lá na mãe dela, que era católica, a moça foi lá e fez a unção. Aqui. Aí fazer unção no cadáver é muito legal, né? Porque o espírito já saiu vazado. Tá claro? O espírito já foi. Mas veja bem, nós estamos colocando, mas é apenas para nós avaliarmos, não é nenhuma crítica. Porque isso existe? Existe, gente. E se a pessoa mantém a fé, que a gente se envolva com a fé. Vou pegar um exemplo para vocês. Uma pessoa chegou para mim conversando comigo e falou assim, eu estava lá, fui levar ali as flores para o parente, né, que tinha desencarnado, um mês depois. Ela foi levar as flores lá no túmulo, né, com 30 dias. E aí ela viu alguém de uma outra religião, tá, oriental, que levou uma cuiazinha com um alimento. E aí ela veio conversar comigo. E ela assim, mas ela falou com um ar de crítica, assim, indignada. Onde já se viu deixar a comidinha lá pro cadáver? Que hora que o cadáver vai sair para alimentar daquela comidinha? Eu falei, a mesma hora que o cadáver sair para cheirar as suas flores que levou. Ó, gente, não é óbvio? Ela foi criticar. Ó, gente, é a cultura. Deixa a cultura quieta lá. Qual é o problema da cultura? A que hora que vai alimentar? Na hora que o outro vier para cheirar as flores, então os dois se vão lá, um cheira a flor e o outro alimenta. Tá certo? É legal a questão do simbolismo, né? Que Deus coloca das várias vias, dos vários caminhos, e como o homem ele tem necessidade desse simbolismo, e a gente não está arraigado nisso, na verdade, que está muito tempo. Sim. Então, assim, os significados, né, das ações, das palavras, do que se repete. Então, independente de como se fez, há um outro significado ali. Uhum. Então, a gente nasce para poder esquecer, perdoar, para podermos expressar algo. Outra vez. E quando a gente vai,
a gente está nascendo uma outra coisa, porque independente de ter conseguido ou não, né, tudo que se propôs, mas se fez algo. Sim. Depois a gente está renascendo. Então, assim, mesma coisa que você falou sobre os credos orientais, né, os ocidentais, mas o simbolismo a gente não vê. A gente ainda... A imagem, Sim. mas a gente remete à imagem mental. A gente ainda precisa, vou colocar essa palavra precisa entre aspas, tá? Agora, a maioria aqui que já não permite mais ou não se envolve mais, ou já nem está concordando mais com o simbolismo, não será ungido, tá salvo não. Tá salvo. Mas, Toênio, Lembra-te... Oi? lembrando o livro Patrícia, né, Violetas na Janela, Sim. a avó em gratidão oferecia as flores para a neta que recebia no plano espiritual. Como é que é? Não escutei. No livro Violetas na Janela, a avó em gratidão, a neta mandava flores para ela recebia no plano espiritual com muita emoção, com muita gratidão, com muito afeto. Isso. Aí já é do outro lado, porque quando a pessoa veio colocar para mim, que estava ali levando as flores, uma pessoa extremamente envolvida com o catolicismo, que aí já é um entendimento do lado espiritual. Claro que aquela pessoa que nos deseja o bem, a gente desencarnado, se ela nos deseja o bem, a gente recebe essas emanações, tá? Uma pessoa arraigada que me questiona que hora que o outro vai alimentar, deve ser na hora que o que ela levou lá, né, for cheirar as flores. Por quê? Porque o desejo dela, a outra pessoa já recebe, ainda que não venha cheirar as flores. O desejo daquele que levou o alimento, ele recebe lá, ainda que ele não vá se alimentar daquele pote. Tá claro? Por quê? Porque aí já entra o desejo do bem-estar, né? Lembra-te de que o próprio Cristo... Então, só para fechar, unge-te de compaixão se desejas retificar e servir. Unge-te, a gente deu o exemplo do óleo aqui. Unge-te, ou seja, se banha de compaixão, se banha de misericórdia, se envolva com o movimento de mudança. Não é aquilo que os espíritos perguntam para... Aliás, Kardec pergunta para os espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Lembram? Que ele coloca lá benevolência, indulgência e perdão. Quando os espíritos respondem que Jesus entende a caridade como ser bom para todo mundo, benevolência para todos, indulgência para com as imperfeições do outro, indulgência para com as imperfeições do outro, isso aqui é misericórdia. Misericórdia. Misericórdia é compaixão. Compaixão. O que Emmanuel está propondo para a gente aqui? O que ele está propondo? Lembra-te de que o Cristo, embora portador de sublimes... Calma, eu já estou no último, mas unge-te de compaixão se desejas retificar e servir. Unge-te de misericórdia. Para de ficar preso ao engano que o outro cometeu. Por quê? Porque muitos de nós cometemos enganos ainda maiores, ainda piores. Tá claro? Lembra-te de que o Cristo, embora portador de sublimes revelações no topo do monte, antes de ministrar a verdade à mente dos ouvintes, sequiosos de luz, antes dele começar a falar a verdade ali, ao reparar-lhes a fome do corpo, deu-lhes compassivo um pedaço de pão. Ao reparar-lhes a fome do corpo, deu-lhes compassivo um pedaço de pão. O que é? Ele primeiro teve misericórdia da fome física, para depois ele atender o espírito. Olha, eles estavam ali há horas ouvindo a fala do Cristo. Horas. Aí ele vai lá e distribui. Por quê? Porque precisava sustentar o corpo, já que eles tinham o desejo de continuar escutando. Está claro isso? Então, unge-te de compaixão. E aí, trazendo para nós, né? Quando Jesus pergunta para a gente assim, quantos pães tendes? Quantos pães tendes? O que a gente tem para oferecer? Quantos pães tendes? Atentemos-nos. O que nós temos para oferecer nas nossas relações? O que a gente tem para oferecer para as pessoas? O que a gente tem para se oferecer? Quantos pães tendes?
Que alimento que a gente tem para oferecer ao outro e que alimento que a gente tem para se alimentar? Quantos pães tens? E aí, nesse momento, que a gente o faça sem o movimento de autoagressão, sem fortalecer a autopunição. Tenha misericórdia para consigo mesmo, que fica mais fácil a gente ter misericórdia para conosco, a gente se perdoar, para que nós venhamos a dar conta de perdoar o outro, de ter misericórdia para com o outro, de ter compaixão para com o outro. Tudo bem? Ficou dúvida? Não? Não acredito. O ideal é que fique, tá? Para a gente pesquisar. Se todo mundo sair satisfeito, vai ficar por isso mesmo, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, Senhor, estamos encerrando o nosso estudo desta manhã. Que a tua paz esteja nos nossos corações, que abençoe os nossos familiares e que nós estejamos também contigo, tanto quanto vela por nós. Que assim seja.